Fala, meus amigos e amigas palmeirenses, estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações do Verdão. Se inscreva no canal, deixa seu like e deixe seu comentário também e vamos pro vídeo. Esse lance aqui, tanto não foi pênalti, que quando a bola vai chegar, o Vitor Roque sai para arrancar para pegar a bola. Ó, ele vai arrancar para pegar a bola, aí o juiz apitou, ele parou. Ele vai para disputar a bola, mas o árbitro para o lance. O próprio jogador do Palmeiras vai para a disputa da bola. E o Rafael Veiga não levanta o braço, não faz nada. Não vai nada. Zé, você achou que o Rafael Veiga cavou ou ele trupicou ali mesmo? Cavou. Não, que não foi pênalti, obviamente não foi. Ele cavou. Mas ele dobra o joelhinho? Ele deixou o pé, ele pé cavou, pra trás, ele deixou o pé depois, ó, e caiu, ó. Ele deu aquela cavada. Tá bem claro. Eu sei porque eu, de vez em quando eu cavava a falta, era mais ou menos assim também. Você não cavava dentro da área, porque você não pisava na área nem a pau, né, Zé? Perto da área do adversário, né, Zé? Eu tomei um cartão amarelo umas quartas de final contra o... Vamos ler aqui, vamos ver o pronunciamento do diretor de futebol do esporte. São aspas, a gente não tem a sonora, a entrevista, mas tem o que ele falou e eu gostaria que vocês repercutissem depois que a gente botar na tela agora. Eu não vou... Isso é o Guilherme Falcão, vice-presidente de futebol do esporte. Eu não vou aqui debater com vocês se foi pênalti ou não. Não foi pênalti. O que aconteceu hoje na Ilha do Retiro é uma vergonha para a arbitragem brasileira. O Brasil hoje importa treinador, importa jogador. Está na hora de importar árbitro também, porque a arbitragem que está hoje no Brasil não está no nível do Campeonato Brasileiro. Mas já pensou, são 10 jogos por rodada, haja árbitro para importar, hein? E até é perigoso falar isso. Não, mas posso fazer Porque uma... pode vir Pode dar ideia. Mas mais? Não, mas... Pode dar ideia, os caras não estão nem aí. Vai começar a reclamar, vai ficar chorando? Então tá, quando for ajudado, quero ver se vai falar não. Nossa... É mais absurdo. Não, os dois é mais absurdo. Tão ruim que estão suspensos. Do Arboleda é mais absurdo. Mas assim, era um jogo muito mais importante, mas sabe o que, semifinal de campeonato. Mas esse o erro é mais clamoroso. Mas sabe, porque o desabafo, desculpa, o que revolta é que assim, eles arrumam desculpa para justificar o erro. Sim. Ao invés de ele pegar a melhor câmera, todo mundo aqui... Eu peço para vocês que estão em casa também, a melhor câmera é aquela que pega o quadro de frente para o lance. Não aquela que o corpo está na frente, porque você não enxerga. Você não enxerga o lance todo. O contato, é lógico que há um contato, é um esporte de contato de futebol. Mas esse contato, qual é o contato? É o contato que faz derrubar o Veiga? Não, porque o Veiga arrasta o pé e cai. Entendeu? E aí o cara tem a capacidade, né, de... essa câmera aqui vai me justificar. E se justifica com a pior câmera, o pior ângulo, para falar, não, foi pênalti. Pelo amor de Deus, assumam os erros, façam curso não só de futebol. E ele não foi lá, né? Não. Ele não foi lá ver. Não, o árbitro não precisa. Não, o árbitro não precisa. Faça um curso de Nesse vídeo caso, não. também. Se o VAR concordou com ele, não precisa ver. Eu fiz logo quando chegou o VAR... concordou. É a mesma situação da expulsão do zagueiro do Cruzeiro. Claro. Logo quando chegou o VAR no Brasil, eu fui convidado pelo Mauro Silva, um grande abraço ao Mauro, pela Federação Paulista, para assistir os protocolos, a forma, as câmeras e tal. E eles colocavam uma situação para nós ali. Chamaram o cara certo. Fazendo e tal. E eles falaram o seguinte, analisa. De falta sem ter, né? Aí eu peguei, bastante. Ainda mais quando chegava um pouquinho atrasado, então, era um espetáculo. Aí, o que aconteceu, Pascoal? Primeiro, 1, 2 câmeras, eu falei, foi pênalti. Aí eu não lembro quem era o instrutor, ele usou uma frase que marcou, ele falou assim, não se apaixone pela primeira câmera, porque ela pode te prejudicar. Eu falei, tá bom. Aí eles me mostraram um outro ângulo, que mostra que não tinha toque, não tinha nada. Tinha o cara tinha cavado. Eu falei, é verdade. Então assim, eles sabem, os caras estão acostumados a fazer isso. Slow... Beijo de vó e agressão. Isso é frase do nosso Simon, Carlos Eugênio Simon. Ele fala, no super slow e no slow motion, beijinho de vó vira crime. Porque é cartão vermelho. Porque é assim mesmo. O Silas não é de ficar caindo toda hora. Ele sofria as faltas. Mas esse é um lance que é típico do atacante que entra na área e vê que não tem condições de fazer o gol. Primeiro, porque a bola foge dele. Segundo, porque teve o contato do jogador adversário com a bola. Então, todos esses movimentos marcam aquilo que a gente... Ele arriscou, você até poderia levar um cartão por simulação, sim, mas é o que o Marcos falou, e eu também concordo. O nosso Djalminha sempre fala isso, que o futebol também é um jogo de enganação, faz parte do jogo. Isso não está errado.
vai do árbitro ter a sensibilidade de sacar quem está tentando enganá-lo ou não. Você vê, nós estamos discutindo tanto esse lance que a gente está esquecendo de falar que o primeiro tempo do Palmeiras foi horroroso, que para mim o goleiro do Palmeiras horroroso, Pascoal. O primeiro tempo do Palmeiras foi horroroso. E a falha na marcação horroroso. É um horror. Em Portugal diria, é um horror. É isso aí. O que acontece é o seguinte, esse não foi pênalti, o goleiro vai na bola, exclusivamente na bola, tem a disputa, mas isso aí não é pênalti, é o lance da penalidade que foi marcada. O Palmeiras vai muito mal no primeiro tempo, porque perde o meio-campo. São 45 minutos que o Palmeiras é abafado pelo time do Sport, sem que o treinador do Palmeiras tenha percebido que o terceiro zagueiro era inútil. Que o Sport joga com o centroavante, o Pablo, e com 2 meias que jogam abertos pelo lado do campo. E que joga num formato em que o centroavante fica quase que isolado na frente, os 2 meias centrais e os 2 meias laterais, podem usar depois, os 2 meias centrais e os 2 meias laterais, eles chegam no apoio. Mas tem 2 volantes com muita capacidade de marcação, um é o Duqueiroz e o outro é o chileno, que está jogando uma enormidade no meio-campo da equipe do Sport. Levou 60 minutos para perceber que o terceiro zagueiro era inútil para marcar um centroavante. Para que 3 para marcar um? E ainda o jogador que sobra para fazer o gol, o Barleta, está livre de marcação. Sabe quem tinha que marcar? Não vou nem falar, vocês veem quem tinha que marcar aí. Dá uma olhadinha quem tinha que marcar o cara que sobra. O cara da sobra quem era? Dá uma olhada. Felipe Anderson. Tá pegando no pé dele, hein? Não estou pegando no pé, porque o Felipe Anderson que eu vi jogar na Itália ainda não chegou no Palmeiras. O Felipe Anderson que eu vi jogar na Itália, especialmente nessa última parte... Contra o Botafogo ele não foi mal. Você acha? Não foi exuberante, mas não foi mal. Você viu tudo isso? Eu também ia te perguntar, Pascoal, você estava com óculos, esse óculos? Tá com parecido com o seu, parecido com o seu. Tá bonito esse óculos que você arrumou agora. Dele, o meu é só para ler. Outro dia ele apareceu com um óculos que só tinha uma alça. Não sei. Por isso que eu tive que comprar um. É isso. Ele apareceu com alça só com uma alça. Pascoal. Eu não sei o que ele fez. Se a gente não fala do jogo... Parece que o jogo do Palmeiras foi um espetáculo, a 7ª maravilha do mundo. O Palmeiras sofreu o tempo todo. Quando colocou os titulares, melhorou um pouco. Quando bota o Piquerez, é outra. A diferença do Piquerez para qualquer outro lateral do Palmeiras, qualquer outro, é uma enormidade. Uma enormidade, um negócio longe. O Piquerez é muito melhor que todos eles. Os da direita e os da esquerda. No Palmeiras não tem muito lateral no Brasil igual ele, não. No Piquerez? Não, ele informa... Ele tá em forma. Melhor é quando ele tira um zagueiro e põe o Veiga, né? No meio, né? Aí fica com a defesa 4. Né? Ontem ele botou o Veiga de volante na parte final do jogo. O Veiga veio jogar de segundo volante. Né? Mas o Pascoal, a gente está falando do jogo, a gente falou do pênalti. O Diego Lugano falou um dia no resenha nosso aqui. E ele vem hoje, hein? Ele falou o seguinte, o jogador de futebol é muito bonzinho. Precisa ter uma atitude radical. Pegar a bola, o capitão, o goleiro, falar não vai bater enquanto não for no VAR. Não vai bater o pênalti, expulsa todo mundo, porque senão, cara, não vai nunca acontecer nada. Vai continuar essa bagunça aí e a gente reclamando. Foi o quê? Foi só a 2ª rodada. Mas agora vai mudar o protocolo, Silas. Você vai ver. Vocês acharam disso tudo, do pênalti, do Abel falando? Michele, uma coisa, o dirigente do Sport, aí, o André Figueiredo, eu compreendo a indignação dele, mas ele não pode falar em lealdade, porque se ele fala que não houve lealdade, pode subentender que ele está duvidando da idoneidade do árbitro, né? Que se o árbitro não foi leal, significa que ele cometeu erros propositais, não é que ele não foi leal. O árbitro errou tecnicamente num lance. Só que pior ainda do que o árbitro Bruno Arleu foi o Rodrigo Nunes de Sá, que era o comandante do VAR, interpretar com todas as imagens que ele tinha na cabine que também tinha sido pênalti, né? É um lance interpretativo? Porque existe o toque no pé do Veiga. Mas, analisando a jogada, para mim, na minha interpretação, é nítido que o jogador do Sport busca a bola, não só busca, como toca a bola primeiro, e o toque no pé do Veiga que acontece, na minha visão, é uma consequência do movimento que ele tinha feito para tentar interceptar a bola. Então, se ele toca na bola primeiro, ele tenta buscar a bola,
ele toca na bola e depois toca no pé do Veiga como uma sequência de movimento e não um movimento extra, eu acho que foi um choque normal, por isso eu não daria pênalti. A CBF entendeu que também não foi pênalti e acabou, nesta segunda-feira, afastando o árbitro Bruno Arleu e também o VAR Rodrigo Nunes de Sá. E de quebra, a gente não vai falar do jogo em si, a arbitragem do jogo Internacional e Cruzeiro também foi afastada pela CBF, o Marcelo de Lima Henrique e a Daiane Muniz, que é de São Paulo, é uma VAR que é FIFA, inclusive. Eles foram afastados, não definitivamente, não estão fora do campeonato. Vamos fazer uma reciclagem, daqui a algumas rodadas eles voltam a trabalhar normalmente. E sobre o jogo, o Palmeiras jogou o suficiente para ganhar do Sport, começou com um time quase reserva, aí foi tétrico o negócio, né? Muito ruim. Quando entraram os titulares, a equipe melhorou, a intensidade aumentou, as chances cresceram, até que houve a jogada do pênalti. O Palmeiras poderia ter feito um gol válido, né, no segundo tempo, criou chance para isso. Teve bastante chance. O resultado, pela atuação dos dois times, acabou sendo justo, mas a justiça acaba indo embora quando a gente vê um erro de arbitragem que decide o jogo. Né? Eles brigam com a imagem, né, Michele? O rapaz ali no VAR dizendo que ele não toca na bola, tá mostrando que o jogador do Sport tocou na bola depois, como uma consequência, como disse o nosso Alex aqui. Pega o pé do... Ele pega no pé do Veiga. Isso aí não foi pênalti nem aqui nem na China, isso aí é pênalti, é só uma geladeira, Michele. Isso aí não foi nada. É absurdo como esses caras são ruins. Eles são muito ruins. Olha, eu sou um frigobar, exatamente. Você é um frigobarzinho. É frigobarzinho. Mas é muito ruim, cara. Eles brigam com a imagem, jogo sim, jogo também. Era isso aí que a CBF tinha que estar olhando. Não se o rapaz sobe na bola, se não sobe, se prende a bola, se não prende, vai tomar cartão. É isso que a gente tem que corrigir no futebol brasileiro. Porque toda rodada tem um pênalti que eles brigam com a imagem. No jogo do Santos, a gente vai ver daqui a pouquinho também aqui o absurdo que ia acontecer lá. Cara, é assim, é todo jogo. E não é que, o árbitro tá roubando time X, time Y. Eles são ruins mesmo, eles não sabem o que eles estão fazendo ali. Você dá esse pênalti aí, é um absurdo, é pro pessoal lá do Sport ficar bravo mesmo. Porque comprometeu todo um resultado. Imagina, você vai jogar com o Palmeiras, você consegue um empate, o campeonato que o Sport disputa não é o mesmo do Palmeiras. Você conseguiu um empate com um time que vai brigar pelo título, poxa, ia ser um baita resultado. Aí vai um rapaz lá do VAR e faz isso aí, e aí eles dão pênalti. Cara, é um absurdo, tem que ficar bravo mesmo. A questão é que se você não tivesse o VAR, né, antigamente você não tinha o VAR, então você vê a imagem ali correndo, mas na parava velocidade ali, o árbitro normal. era perdoado até, porque era só uma vez que o árbitro tinha chance de ver. Não dá pra ficar analisando em câmera lenta. Em câmera lenta eu também não gosto. Câmera lenta, o jogo não é em câmera lenta, o jogo é em velocidade normal, gente. Até um beijo vira uma agressão em câmera lenta. Cara, exato. O Veiga, ele cai constrangido, já olhando pro lado pra tentar levantar. Então, sabe, o Vitor Roque ali do lado já corre pra tentar pegar a bola. Cara, é brincadeira. E o Marcos? Olha, o ídolo palmeirense Marcão se pronunciou sobre o pênalti que garantiu a vitória do Verdão sobre o Sport. Você tá curioso pra saber o que ele falou? Se liga. Fala, amigos. Passando aqui pra comentar no jogo do Palmeiras. Vou falar um negócio pra você, velho. Eu tô numa fase da minha vida que eu prefiro perder, cara. Empatar o jogo do que ganhar com um pênalti desse, mano. É constrangedor, do fundo do meu coração, mano. É constrangedor. Vocês podem ficar comigo aí. Marcão, você é contra o Palmeiras? Eu sou contra nenhuma, velho. De boa. Não pode. Os jogadores dentro do campo tem que cavar, fazer o caramba 4. Caramba, mas tem tecnologia, velho. CBF, pessoal, deixa o juiz olhar o VAR, mano. Deixa o cara ver o VAR pra ver que não foi pênalti, mano. Isso aí é um absurdo com a torcida brasileira, cara. Pelo amor de Deus, ó. Resultado... nem sei o que falar, mano. Eu fiquei mano. É constrangedor um pênalti desse, mano. Do fundo do meu coração. Deus o livre. Boa semana, amigos. Só uma correção no que disse o Marcos, Michele. Ele falou, deixa o árbitro ver o VAR, como se o árbitro quisesse ter visto o VAR e não deixaram de ver o VAR. Não é assim que funciona. O protocolo é o seguinte, qualquer decisão da arbitragem importante em campo é analisada automaticamente pelo VAR. E se o VAR acha que o árbitro tem que rever uma jogada, é o contrário. Né? Aí ele chama o árbitro, olha, fulano de tal, recomendo revisão, porque para nós aqui pode ter havido uma penalidade máxima ou pode não ter havido a penalidade máxima. Aí ele aceita, acata o chamado do VAR para ir olhar no monitor. Se quem está no VAR tem a mesma opinião do árbitro de campo, ele não chama. Ele não chama.
Não precisa chamar. Se todo mundo concordou com a decisão tomada... Mas não dá pra ver esse vídeo e ter a mesma opinião, né? Tipo assim, dá? Até dá, porque teve gente, inclusive ex-árbitros, que acharam que foi pênalti. A nossa Ana Paula de Oliveira, que participou... Ela achou, eu achei ontem no mesa que então, foi, mas eu não sou especialista, não, mas né, ela gente? que foi árbitra, bandeira, enfim, Agora, é obrigada a entender caiu na área, pra mim é pênalti. Então, seria outro esporte. Aí... Caiu na área, pênalti. Aí a Ana Paula de Oliveira falou que foi pênalti. Né? No jogo do Inter e Cruzeiro, o Simon falou que o Marcelo de Lima Henrique acertou ao expulsar o jogador do Cruzeiro. Então, assim, tem especialistas que também divergem nas opiniões. Por isso que é um lance interpretativo. Não é um lance claro, por exemplo, que a bola saiu ou não saiu, estava impedido ou não estava impedido. É um lance de interpretação. E aí, nesse caso, quem estava no VAR concordou com a marcação de campo. Então, por que foi afastado se é um lance interpretativo? Porque no entender da comissão, eles erraram. E aí, como deu uma polêmica muito grande, eles foram afastados. O VAR, ele vai narrando o jogo inteiro. Vocês já viram? É uma loucura a cabine ali. Não dá pra entender nada. Eu acho que isso aí atrapalha eles também. Eu acho que eles não se entendem. E o árbitro fala também com a cabine. Uma loucura. E vamos para um breve comentário aqui sobre a partida. Eu acredito que Abel escalou esse time misto, ou reserva, podemos dizer assim, devido à viagem que foi para Lima, né? E aí não deu aquele descanso que ele gosta de dar para os seus jogadores, preferiu entrar com uma equipe alternativa. O que eu não entendo é que até porque nos próximos 2 jogos o Palmeiras jogará em casa, Cerro Porteño e o Corinthians. Aí depois sim vai encarar uma maratona que vai jogar contra o Internacional em Porto Alegre, vai para Fortaleza e depois vai para a Bolívia. Mas enfim, ele rotacionou a equipe, venceu a partida, resultado importantíssimo. De qualquer forma, o Palmeiras precisava dessa vitória. Já com a bola rolando, já não foi um bom jogo para se assistir. O Palmeiras abusando demais dessa bola longa. Quando ele, no segundo tempo, que ele fez algumas modificações com a entrada de Piquerez, a diferença do Piquerez para o Vanderlan, na minha opinião, é grande. Colocou Rafael Veiga, colocou o Estevão, aí foi que o Palmeiras começou a pressionar até o momento do pênalti, que deu o gol da vitória. Ali o Palmeiras estava jogando um pouco mais de bola. Mas anteriormente a isso estava muito difícil, uma forçação de bola longa que não tinha condições. Tinha momentos que o companheiro estava livre do lado e os zagueiros alongando bola. Isso tem que ser melhorado, na minha opinião. Eu acredito que Abel deve ver isso, né? Como vocês também, acho que sempre deixando nos comentários, precisa melhorar. Bola no chão, o Palmeiras tem qualidade, dá para jogar um futebol melhor. Enfim, mas a vitória foi importante. Somar 4 pontos em 6 disputados. E aí vamos ver essa próxima sequência, principalmente que agora o foco do Palmeiras será na Libertadores. Se inscreva no canal, deixa seu like aí também e seu comentário aí sobre o Palmeiras.